E o credor, ele sempre vai equilibrar valor da prestação, taxa de juros e tempo para que você pague muito mais do que à vista pela mesma coisa. Não adianta você ficar fazendo continha maluca. Baster.com, mais de 20 anos de educação financeira e investimentos. A maioria de vocês não tem consciência do que é dívida e do potencial das dívidas para destruir a sua vida financeira, emocional, familiar, tudo. É um câncer que destrói a tua vida toda. Como a dívida é extremamente benéfica para os credores, você, como sempre acontece, você é convencido que dívida é bom para você e, além do mais, você fica falando coisas como se fosse esperto que está fazendo dívida, né? É sempre o mesmo roteiro, a mesma coisa, a mesma ladainha de convencer você a coisas que fazem você transferir seu patrimônio para os outros, que são coisas boas para vocês. O ser humano com dívida é um escravo. Eu quis botar essa frase primeiro. Enquanto você... Agora, sempre bom senso. Não me venha o cara que tem um patrimônio de 10 milhões e fez uma dívida de 500 reais, é escravo. Tudo é proporcional. O ideal é não fazer dívida nenhuma, mas com esse cara não vai acontecer nada. Então é proporcional. O problema é que as pessoas fazem dívidas maiores do que o próprio patrimônio. Então elas se tornam escravos. Enquanto você tiver dívida, você é um escravo. Então vamos primeiro entender o que é dívida, porque é uma coisa simples para a gente entender o que é dívida e o quanto dívida é uma verdadeira desgraça. Então, em essência, o que é dívida? Isso aqui não é uma definição acadêmica correta de dívida, mas é o que é dívida realmente. Dívida é muito simples. É você comprar algo que está sendo vendido por X e pagar X mais Y. Sempre que você compra algo com dívida, você paga mais caro. Se a coisa é 1.000 e você compra fazendo dívida, você vai pagar 1.500, 2.000, 3.000, não sei. Mas sempre vai pagar mais do que 1.000. Não existe dívida que você vai pagar exatamente a mesma coisa. Não estou falando de parcelar no cartão, esse é outro papo. Número 1, você paga mais caro. E aí vem sempre aquele papo idiota, só dá para comprar as coisas fazendo dívida. Por que você pode pagar 2.000 reais numa coisa e não pode pagar 1.000? E pobre só consegue comprar fazendo dívida. Não, é ao contrário. Pobre é pobre porque faz dívida, por isso que não deixa de ser pobre. Por que uma pessoa pobre pode pagar 2.000 num item, mas não pode pagar 1.000? É um raciocínio completamente maluco. Você termina com algo pagando muito mais caro por aquilo. O que é dar tudo certo numa dívida? É comprar algo que está sendo vendido por 1.000, pagar 3.000 e receber aquela mesma coisa que outra pessoa comprou por 1.000. Isso é o dar certo. Imagina o dar errado. E quanto maior o tempo, mais você vai pagar. Se você faz uma prestação de 5 meses, você paga um valor, 10 meses você já paga mais, 20 meses paga mais, porque o que acontece? As pessoas olham o valor da prestação. Então, em 20 vezes, a prestação é menor do que em 5 vezes. Mas o valor total que você vai pagar é muito maior. Então, de repente, é 5 vezes de 100. Aí você vai pagar 500. E é 20 vezes de 70. Você vai pagar 1.400. Mas aqui você está pagando prestação de 100. Lá você está pagando prestação de 70. Aí o pessoal olha o valor da prestação, que não quer dizer nada. Quer dizer quanto você vai pagar no final. Se der errado, você pode perder o que você comprou, pode perder o que você pagou e ainda pode ficar devendo.
A dívida é uma desgraça tão grande que quando dá certo, significa você comprou uma coisa que estava sendo vendido por 1.000 e pagou 2.000, 3.000, sei lá. Então, dar certo já é uma desgraça. E por que as pessoas fazem dívidas sendo uma desgraça tão grande? Primeiro, porque querem comprar o que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar pessoas que não conhecem. Você só pode comprar o que você tem dinheiro para pagar e para manter. Porque às vezes até tem dinheiro para comprar, mas não tem para manter. Mas as pessoas querem comprar assim mesmo. E elas não querem esperar o tempo de juntar o dinheiro para comprar. Então elas vão pagar mais caro, fazendo dívida. Não tem jeito, não tem mágica. E te convencem que a dívida é uma coisa boa para você e que você ainda é esperto por pegar a dívida, como é esperto de fazer day trade, como é esperto, tudo você é esperto. O sujeito que vive controlado, não faz dívida, só compra o que pode, é um babaquinha. O esperto é o cara que está cheio de dívida, cheio de carnê, vivendo num sufoco danado. É impossível ter tranquilidade financeira com dívida. Impossível. O CDI atual está em torno de 1% ao mês, mais ou menos 13,3% ao ano. Qualquer retorno acima disso inclui risco e possibilidade de perda. A média das dívidas no Brasil é 60% ao ano, em torno de 4% ao mês. Isso não está exato, mas eu arredondei para ficar fácil. Então, se a média do CDI é 1 e a média da dívida é 4, não tem como ter tranquilidade financeira tendo dívida. Ah, mas eu invisto sei lá o que dá sei lá quanto. Aí entra a possibilidade de perda. Não tem jeito. Você não arruma retorno muito mais. E quando você vai buscar retorno de 5% para pagar uma dívida de 4%, aí você já está entrando na certeza de perda. Que aí é o golpe e tal, que é muito comum o sujeito endividado, como ele tem que pagar aquele dinheirão por mês, ele se mete num golpe que promete 10% ao mês e perde mais dinheiro, porque esse é um círculo vicioso que não sai nunca. Investir é comprar uma parte do seu futuro. Fazer dívida é vender uma parte do seu futuro. A dívida tem a prestação, né? Que é o valor que você paga por mês, a taxa de juros e o tempo. Sendo pior sempre o tempo. Quanto mais tempo, pior. Sempre. Porque o tempo é exponencial. O valor do item é X. A prestação, que é o valor que você paga por mês, vezes o número de vezes que você vai pagar, que é o tempo. É igual a Y. O Y vai ser sempre muito maior que o X, né? Então o X é o 1.000, o Y é o 2.000. O que as pessoas raramente fazem, ou não entendem, e muitas vezes os sistemas não mostram, é que o interessa é esse número final, quanto você vai pagar. Não é a prestação. Ah, a prestação é só R$100. Mas se eu pagar 20 vezes, vai pagar 2.000 por algo que custa 1.000. Tá bom. Não é exatamente 2.000 porque o dinheiro perde valor na passagem do tempo. Mas vamos dizer que seja 1.800, 1.900, que tem uma perda de valor aí. Sempre esse valor vai ser muito maior. E ele vai ser mais maior, não existe essa palavra, mas para explicar, quanto maior for o tempo. Então, se você fizer em 5 prestações, você vai pagar menos do que em 10, vai pagar menos do que em 20. Só que quanto mais prestações, o valor da prestação vai diminuindo. E as pessoas focam nisso. Ah, essa é uma prestação que eu posso pagar. Na verdade, essa é a pior prestação para você pagar, porque vai sair mais dinheiro do teu patrimônio. Em algum lugar, ou mais de um, você vai pagar. O resultado sempre vai ser pagar muito mais caro por tudo, e o pior de todos é o tempo. Tudo que você compra prestação, você paga mais caro. Tudo que você compra prestação, poderia comprar à vista se juntasse dinheiro. A soma de todas as compras prestação pagando mais caro determina que nunca chegará à tranquilidade financeira. Parcelar no cartão pelo mesmo preço da vista não é dívida.
Se der desconto à vista, porque vocês são pessoas que assistem a minha live que vão juntar dinheiro para comprar as coisas à vista. Não vão mais ficar fazendo dívida e jogando teu dinheiro no lixo. Então você chega lá, vou comprar uma televisão, R$1.000. Aí tá lá, 10 vezes 100 no cartão. Aí você fala, não, mas eu quero comprar à vista. Aí o cara diz, à vista eu faço por 950, para nós não interessa, compra à vista com desconto. Quando você vai somar o carro, o apartamento, a geladeira, a televisão, tudo que você compra a vida toda e que você paga mais caro, isso determina que você não vai chegar à tranquilidade financeira e teu patrimônio vai ser muito menor. Porque vai somando. Tudo isso é muito dinheiro que vai saindo do seu patrimônio a vida toda. E você, como um viciado em dívida, vai fazendo cada vez mais dívida, é o consignado, é não sei o que, vai se enrolando cada vez mais. E as pessoas não têm ideia do que elas perdem de dinheiro pagando juros que você não está pagando por nada. É o dinheiro mais burro que você pode pagar. Porque você não recebe nada em troca. Você vai receber a mesma televisão de R$1.000, só que vai pagar 2.000. Pagou 1.000 de juros, jogou dinheiro no lixo, porque você vai receber a mesma televisão. Não adianta vir com o negócio de taxa de juros alta, baixa. Todo dia a gente posta lá no site um ferro de financiamento nos Estados Unidos, na Europa, agora principalmente com esse aumento de inflação. Não faz diferença nenhuma porque se adequa. Quando a inflação é baixa, a taxa de juros é baixa. Quando a inflação é alta, a taxa de juros é alta. Não faz a menor diferença. E o credor, ele sempre vai equilibrar valor da prestação, taxa de juros e tempo, para que você pague muito mais do que à vista pela mesma coisa. Não adianta você ficar fazendo continha maluca. Se a taxa de juros subiu, caiu, é mais alta, mais baixa, não faz a menor diferença. O credor sempre vai equilibrar isso aqui para que você pague muito mais pela coisa. Investir com dívida é jogar dinheiro no lixo. Isso aqui é um gráfico surpreendentemente muito bom, feito pelo Charlito. Veja que ele faz coisas boas. Aqui é o patrimônio. E aqui é o patrimônio de quem, ao invés de investir, esse sujeito começou a investir lá atrás. Esse aqui do azul, veja bem, ele foi pagando a dívida. Ó. Aqui a dívida vermelha é do que não paga a dívida. Não paga não, só paga o que tem que pagar. E aqui é do que vai antecipando e pagando a dívida mais rápido. Ele só começou a investir depois que ele pagou a dívida. O que não pagou, não foi pagando a dívida mais rápido, ele tinha mais patrimônio acumulado em investimentos. Mas esse aqui que pagou a dívida mais rápido e ficou sem investir no começo, pegou todo o dinheiro de investimento e pagou dívida, lá na frente cruza e ele termina com mais patrimônio. Isso é óbvio, pelo aquilo que eu falei, que a taxa média do CDI é 1%, a de dívida é 4%. Então, se você deixa a dívida mais tempo, você termina com menos patrimônio. O único investimento que existe quando você tem dívida é pagar as dívidas. Eu não sei quem precisa ouvir isso, mas o seu patrimônio aumenta quando você paga a dívida. Não tem nenhum melhor uso de dinheiro quando você tem dívida do que pagar a dívida. Não tem nada que aumenta mais o seu patrimônio do que pagar a dívida. O seu patrimônio é ativo mais passivo. Se fala ativo menos passivo porque o passivo é negativo, mas a fórmula é ativo mais passivo, como passivo é negativo, positivo com negativo vira negativo. Então, se a soma do patrimônio é ativo menos passivo, se você paga a dívida, você diminui o passivo, o teu patrimônio vai aumentando. E a forma que teu patrimônio pode mais aumentar quando você tem dívida é pagando dívida. Nenhuma continha idiota que o pessoal fica fazendo de fantasia, principalmente esse pessoal que fica inventando que a taxa de juros do financiamento é 8% e o banco me paga 10% na renda fixa, como se
banco fosse instituição de caridade, eu não preciso fazer conta para saber que está errado, eu só preciso saber o conceito. O banco nunca vai te dar dinheiro na renda fixa, te pagar mais na renda fixa que ele te cobra de dívida. Sempre vai ter uma exceção de alguém que tem uma dívida, que sei lá o quê, mas a regra é essa. Não vai acontecer, porque senão o banco não tinha 30 bilhões de lucro. Mas independente, veja bem, mesmo que você se engane com uma fórmula que é bom manter a dívida financeiramente, isso não é verdade, tá? Não há nenhuma fórmula financeira que justifique manter dívida de pessoa física. Pessoa jurídica SA é outra coisa. Lojinha de pessoa física é pessoa física, também não pode ter dívida. Agora, a Vale pode ter dívida. É outro papo. Pessoa física não tem nenhuma conta que faça a dívida ser boa financeiramente. Mas, vamos até aceitar isso, mesmo não sendo verdade. Mesmo assim, você continuaria com risco. Você pode perder o emprego, pode vir hiperinflação, o governo pode mudar a regra. Enquanto você tem dívida, está com a faca nas suas costas. Porque problemas podem acontecer, pode vir uma pandemia e você perder o trabalho. Então, mesmo que essas continhas fossem certas e não são, não mudaria o risco da dívida, de destruir sua vida. E situações como a gente já mostrou aqui, nós temos uns 40% de inadimplência em financiamento, alguns perdem o imóvel e perdem o que pagou, alguns perdem o imóvel e perdem o que pagou e ainda ficam devendo. Destrói a sua vida. Então vamos para o roteiro de quem tem dívida, como eliminar a dívida. Quem não tem dívida, a live não interessa porque eu não tenho dívida. Interessa porque o diabo está na espreita. E a tua vida vai girar. Em algum momento, você vai querer fazer uma dívida. Novamente, não me venha com exemplo idiota de exceção. Eu fiz uma dívida porque a minha esposa teve uma doença, teve que internar, eu tive que pagar um médico especial. Tá bom. Mas a sua vida vai girar e vai chegar um momento, o sistema vai ficar te oferecendo crédito. Em algum momento você vai ser pego pela sereia das dívidas. Então a live é importante para quem tem dívida e para quem não tem também. Número 1, não faça novas dívidas. Então, se você tem dívida, o primeiro passo é estancar o sangramento, parar de fazer dívida. Porque senão a gente não vai sair disso nunca na vida. E não se meter em golpe. Não vai ter um caminho fácil. Para de fazer dívida, vamos parar por aqui. Se continuar fazendo dívida, nunca vai sair do buraco. Acabou. Fiz dívida até aqui, agora para. Daqui para frente eu não vou mais fazer dívida. Se não for isso, não vai sair disso nunca. Número 2, faz um inventário das suas dívidas. Eu sou muito contra essas coisas de planilha, de anotar tudo, de obsessão, mas com dívida não tem saída. Então você pega toda a tua dívida, anota as taxas, os prazos, o valor total que você vai pagar, vê quanto você está devendo no total. O primeiro passo para mudar a realidade é assumir e ter consciência da situação. Muitas vezes as pessoas não têm consciência do absurdo que estão devendo, muito mais do que o patrimônio delas. E com isso elas não tomam as medidas que deveriam tomar para sair desse buraco. E a realidade vai sempre se impor. A coisa vai se agravar ao ponto que um dia vai explodir. Pega todas as dívidas, anota as taxas, os prazos, faz uma planilha, vê dívida tal, falta tanto, valor total R$2.000, dívida tal, soma tudo e vê quanto você deve. Essa é uma realidade que você tem que saber, até para ver a importância de mudar. O primeiro passo é você renegociar as dívidas. Se a dívida é um valor que basta você tomar vergonha na cara, ir lá e pagar, tá bom, não precisa. Se a coisa, você fez o passo 2 e a coisa é realmente assustadora em relação ao seu patrimônio e a quanto você ganha por mês, então vamos renegociar. Vamos lá sentar com os credores, sentar com o banco, com
financiadora, com o que for, e vamos transformar a dívida cara em menos cara. Não é aumentar o tempo, não. Não aceita aumentar o tempo. Se aumentar o tempo, você está sempre ferrado. Se puder, você diminui o tempo. Mas não é para renegociar, que é o que eles vão querer fazer, aumenta o tempo e no final você paga mais ainda. Porque aí não adianta para nada. É renegociar, por exemplo, no banco você pode mudar o tipo de dívida para uma dívida. Você tem dívida no cartão de crédito, no cheque especial. Você pode sentar e transformar numa outra dívida com taxas menores. Que essas duas são uma desgraça. Essas duas você nunca mais sai disso. Então vamos renegociar. Mas negociar não significa não pagar, apenas você fez aquele passo do inventário, deu um valor X, você vai lá e renegocia, esse valor diminui. O único investimento que você tem, se você tem dívida, é reserva de emergência na caderneta de poupança. Não investe em mais nada. Todo o dinheiro novo que entra é só para pagar dívida comprando tempo. Eu mostrei lá como você investindo com dívida está diminuindo o seu patrimônio, é uma burrice. E vende tudo. Você tem ação, vende, você tem FII, vende, você tem renda fixa, vende tudo e paga a dívida. Nenhum investimento, faltou a palavra. Não, tá aqui, venda todos os investimentos e paga a dívida. Nenhum vence dívida se você analisar risco. Por mais que tenha uma continha que você possa justificar e que está errada, que em algum lugar você não olhou certo, a dívida tem um risco. Então, você tem que sair desse risco. Porque enquanto você tem dívida, você está no risco. Como eu falei, pode vir hiperinflação, você pode perder o emprego, o governo pode mudar a regra. O governo pode mudar a regra, eu vou para a justiça. Bom, tá bom. Muda a regra toda semana. Você tem sempre que comprar tempo. O que é comprar tempo? O que mais age contra você é o tempo, o número de prestações. Na fórmula dos juros compostos, a taxa multiplica e o tempo é exponencial. 5 vezes 5, 25. 5 elevado a 5, 3.125. O tempo é o que mais vai te ferrar. Então, sempre que possível, você amortiza a dívida comprando tempo, pagando primeiro as últimas prestações. Não tenta diminuir o valor da prestação. Compra as últimas prestações e pela queda dos juros pelo menor tempo, o valor da prestação vai diminuir naturalmente. Mas o mais importante é que quando você compra tempo, você diminui aquele Y, que era o valor prestação vezes valor da prestação vezes número de prestações. 10 vezes 1.000, 10.000. Você vai comprando as últimas, a taxa de juro final diminui, esse valor Y diminui. Vende tudo que você puder. Qualquer coisa que você tem em casa, que puder vender para bater a dívida, vende. Carro é uma desgraça, porque ele vale bastante dinheiro para bater dívida e ele gasta um dinheirão. Não tem nada que gasta mais dinheiro do que carro. Então você tem carro, vende a porcaria do carro. Nada é seu de verdade enquanto você tiver dívida. E se der rolo na dívida, pode perder menos. Porque teu patrimônio é ativo menos passivo. Então, se você tem um carro que vale 50 mil e você deve 100 mil, você não tem um carro. Vamos dizer que teu patrimônio é só isso. Um carro que vale 50 mil e 100 mil de dívida. Quanto é seu patrimônio? Menos 50 mil. Você não tem carro nenhum. É uma fantasia você achar que tem carro. Você não tem nada enquanto você tiver dívida. Então, usa o que você pode vender para a coisa mais útil que eles podem fazer para o seu patrimônio, que é pagar dívida. Todo o dinheiro novo que você receber, 13º, férias, dinheiro de presente, ganhou sei lá o que, herança, o que for, qualquer dinheiro extra que entrar deve ser direcionado para pagar dívida comprando tempo.
Enquanto você tiver dívida, você é um escravo e está com uma faca nas costas. Bota isso na sua cabeça. Isso é muito sério. É importante trabalhar mais, todo mundo na sua casa, trabalhar mais tempo, arrumar outras fontes de renda. Todo mundo que puder trabalhar tem que trabalhar. Tem que fazer sacrifício. Depois que pagar a dívida, pode voltar para a vida normal. E vai também gastar menos. Vai parar de gastar não sendo essencial. Eu sempre falo aqui para viver a vida, pegar os investimentos, fazer uma viagem. Mas isso não vale para quem tem dívida. Quem tem dívida só tem que fazer uma coisa na vida, pagar a dívida. Cancela tudo que puder cancelar, Netflix, o que for, cancela a porcaria toda. Mas paciência, você tem dívida, você é um escravo. Tua vida pode acabar, vai pagar a dívida. Não viaja, não compra nada que não for essencial, até pagar a porcaria da dívida. É isso. É isso. Ah, é exagero? Não, não é exagero. Até a dívida acabar com a tua vida. Quando você conseguir pagar dívidas, nunca mais faça novas dívidas. Lembre-se do buraco que você se meteu. Passe a ser livre e vive sem dívida. Só compra o que você pode comprar e manter com o dinheiro que você tem. E aí você passa a acumular patrimônio, porque você ficou juntando dinheiro para pagar a dívida. Agora você não precisa mais pagar a dívida. Então agora você vai acumular patrimônio para ter uma reserva para poder comprar as coisas e as coisas serem suas de verdade. Então a geladeira custa 2.000, você vai lá com os 2.000 e fala, eu quero comprar à vista, me dá desconto. Aí tá bom, à vista, no Pix, sei lá o quê, 1.900, 1.800, sei lá quanto for, tá bom, toma, é minha. Ah, aqui a gente só vende parcelar no cartão 2.000. Tá bom. Se não vai dar desconto à vista, eu posso até comprar parcelar no cartão se o valor final for 2.000. For o mesmo valor. Senão eu não vou comprar, porque eu não faço dívida. Aí, paciência. Mas, se você é um sujeito que vai começar a comprar parcelar no cartão, fazer rolo e daqui a pouco não consegue pagar a fatura do cartão, já volta para a dívida, compra à vista, mesmo que seja no cartão. Não se mete em rolo. Aí vocês vão achar que isso aqui tudo foi um exagero. Eu vi isso diversas vezes durante a vida. Se der errado e perder o que pagou e o que comprou e ainda ficar devendo, pode nunca mais se recuperar, inclusive pela parte emocional, pela parte da derrota. Você está se colocando num risco muito grande. Porque não é só a parte financeira. Isso cria um transtorno na família, cria brigas familiares. Cuidado, a dívida é um vício e destrói o caráter como qualquer vício. Porque o vício não é a dívida em si. O vício é o consumir sem poder pagar por aquilo e fazendo dívida. E aí vem a desgraça do consignado, que é um horror. Mas mesmo que não seja consignado, é o carnê, não sei o quê, você fica pressionado por aquilo e a tua vida é arrumar dinheiro para pagar aquilo, aí se mete em golpe e a dívida é uma coisa que leva ao vício e pode destruir o caráter. Para finalizar, boas finanças pessoais em 2 palavras: nenhuma dívida. É isso. Com dívida, você não tem uma situação financeira boa. Impossível.